Só para lembrar, né, a gente teve uma primeira revolução industrial, que é lá no final do século XVIII, né, 1700 e tanto, na Inglaterra principalmente, que foi o início da mecanização, o início do uso da energia do vapor para poder tocar máquinas, para poder fazer a produção numa escala maior, como antes não existia. Antes da Revolução Industrial, os bens eram produzidos de forma artesanal, né? Pequena escala, uma dependência muito grande de um profissional que fazia todo o processo produtivo, né? A transferência de tecnologia ou o ensino dessas tecnologias de produção eram lentas, era uma relação de mestre e aprendiz, né? E isso, obviamente, impactava no custo dos bens industrializados ou fabricados. Com a industrialização, a gente consegue distribuir o trabalho, criar setores, fazer com que muitas pessoas participem desse processo. Isso reduz o custo, aumenta a escala e faz com que os bens sejam acessíveis à maioria das pessoas, né? Isso lá no início do século XIX. Bom, a segunda revolução industrial, ela está situada no final do século XIX, né? 1800 e tanto, e o início do século XX, né? 1910, por ali. Então, nesse período, adotou-se duas tecnologias novas importantes. A primeira é o uso do motor elétrico, a segunda, o uso do motor a combustão. Então, a força que antes vinha do vapor, né, da queima de carvão para produzir vapor, ela migrou, né, para a tecnologia elétrica e a tecnologia de combustão interna, né? E aí surgem os carros, os automóveis, surgem as máquinas com motores elétricos, às vezes chegando a ser portáteis, né? Não daria para ter uma furadeira a vapor portátil. Essas tecnologias tiveram um impacto grande no processo produtivo, também nos tipos de produtos gerados, mas há também uma tecnologia de gestão, né? Nesse período começou-se a sistematizar de forma científica o processo de gestão, é onde surge a administração moderna, onde surgem os gráficos de Gantt para planejamento de processo, onde surge a linha de produção, né? Aquele pensamento do Ford de fazer uma linha de produção em série, onde cada trabalhador tinha uma atividade mínima. Então, todas essas ferramentas de gestão, elas acompanharam a segunda revolução industrial. A terceira revolução, ela é situada lá no final dos anos 60, né, 69, quando é feito o primeiro controlador lógico programável, o primeiro CLP. Né? E esse controlador lógico programável, ele surge devido a uma necessidade da indústria automotiva de produzir veículos de forma customizada, né? Ou não customizada, nos termos que a gente pensa hoje, mas uma maior variedade de produtos, uma maior variedade de carros. E naquela época, como todo o processo de controle era baseado em quadros de comando, com circuitos a relé e temporizadores, para poder fazer uma alteração da linha de produção, uma alteração da automação do processo, era necessário uma atuação em hardware, né? Ir lá e alterar o hardware, alterar circuito, ligar fio, e isso tinha um custo alto, tinha muita falha e tudo mais. Então, o CLP, ele surge como uma solução para mudar a programação da máquina, mudar a programação da linha, sem ter que refazer hardware, atuando apenas a nível de software. Então, é o início do uso da informática dentro do processo industrial, propriamente dito. Eu paro de alterar hardware e começo a fazer programação. Daí o surgimento da linguagem ladder e tudo mais. Então, a terceira revolução é situada ali nesse período, né? E ela vem com a tecnologia da informática sendo aplicada aos processos industriais. Cada vez mais a gente depois, a partir daí, começa a ter depois controle contínuo feito em placas controladoras PID, depois vira um bloco dentro do próprio CLP, né? Então, tudo isso é herança aí da terceira revolução industrial. A quarta, que é isso que a gente está vivendo agora, ela se caracteriza principalmente pelo uso de sistemas cyberfísicos. O que são sistemas cyberfísicos? São sistemas que integram coisas tangíveis no mundo real e coisas que são virtuais, que estão todas dentro do processamento. Então, eu começo, mais do que fazer uma programação para realizar um processo, eu começo a ter partes do processo simulada, passo a ter os dados do processo sendo tratados de uma maneira distribuída, né? Então, uma série de características que demandam uma conectividade muito maior, né? Uma conectividade grande entre todos os elementos da fábrica, e tudo isso o uso, vamos falar assim, avançado de ferramentas de informática, de ferramentas de TI, aplicado à indústria. Então, essas tecnologias, que depois a gente vai discutir o pacote delas, né, que esse
entende que são as principais tecnologias, aplicadas ao processo produtivo geram o que a gente chama de quarta revolução industrial. Então esse é o ciclo de evolução que a gente está enxergando. É importante entender que a cada revolução muda-se as demandas da indústria em relação à tecnologia, mudam-se as demandas em relação ao profissional, a formação profissional muda. Também é interessante entender que a complexidade aumenta, né? Então, a fábrica lá da primeira revolução era uma coisa bastante artesanal, era quase uma oficina, e com algum ganho de escala, depois eu começo a ter gestão mais organizada, linha de produção, depois eu começo a ter um grau de flexibilidade na linha dado pela informática, né? E agora a gente pode estar falando aqui coisas como customização em massa, falando com rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia produtiva, uma série de possibilidades que aumentam a gestão, mas que também vão exigir maior confiabilidade dos sistemas, vão exigir maior complexidade das soluções, maior conhecimento dos profissionais. Então, daí o termo revolução realmente não é um termo desnecessário, um termo exagerado. Bom, vale pensar o seguinte, a quarta revolução industrial, ela não é uma mudança do que existia, assim como as revoluções anteriores não foram. Ela é uma camada mais acrescentada àquilo que já existe, né? Então, se a gente pensar que a primeira revolução basicamente está falando em mecanização dos processos, as máquinas continuam existindo, né? A segunda revolução traz novas tecnologias, traz mais gestão, traz o motor elétrico para quem? Para essas máquinas e esses processos, né? A terceira revolução entra com a automação, a informática em cima das máquinas com seus motores elétricos e por aí vai, né? Então, não é um processo de substituição, mas sim um processo de adição. Cada revolução traz novas tecnologias, novos sistemas que se sobrepõem àquilo que já existia. Eu gosto da figurinha do bolo, né? Porque, na verdade, tem muita coisa já produzida, muita coisa que já é existente, e a indústria 4.0 é a cerejinha do bolo, é o que está em cima, coroando aí uma série de sistemas, né? Então, obviamente, não faz sentido eu pensar em começar uma indústria do zero, pensando em indústria 4.0. Faz mais sentido pensar em como transformar a indústria já existente numa indústria com agregação de tecnologias que a leve para a indústria 4.0. Então, isso é importante. Isso exige algumas coisas, talvez tecnologias que não estavam adequadas ou a gente possa considerá-las obsoletas até, precisam ser atualizadas ou precisa de algum tipo de retrofit, é preciso acrescentar outras coisas para poder levar ou permitir que uma fábrica mais antiga esteja num patamar 4.0, mas isso é possível de ser feito. Outra conclusão que a gente pode chegar é que, obviamente, se eu tenho uma indústria com alto grau de automação, onde eu tenho CLPs, inversores em quase todos os motores, onde eu já tenho redes industriais, que é uma tecnologia surgida na indústria 3.0, né, na terceira revolução. Então, se eu tenho uma fábrica que já integra tudo que eu tenho de melhor ou mais moderno em termos de produção, acrescentar essa cerejinha da indústria 4.0 é relativamente mais fácil. A gente tem que considerar que nem sempre é assim. A gente pode encontrar muitas indústrias, principalmente países subdesenvolvidos como o Brasil, onde a gente não está usando todo o potencial da tecnologia atual, e aí a gente tem um gap grande em relação à indústria 4.0, porque, na verdade, processo produtivo que não tem automação, que não tem redes, eu tenho bastante chão para andar antes de entrar com conceitos como, por exemplo, Big Data. Por outro lado, isso é uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque, de repente, é comum que na tecnologia seja possível queimar etapas. Ou seja, quem tem uma fábrica com PLCs e um bom nível de automação feito nos últimos 15, 20 anos, fez um investimento bem alto nessas tecnologias, teve um gasto e, de repente, ainda vai ter que fazer algum tipo de adaptação, né? Já quem está num estágio talvez menos avançado, hoje em dia ele vai se beneficiar de tecnologias mais baratas, de equipamentos mais baratos, e aí talvez ele consiga dar um ganho de produtividade se for capaz de realizar essa transformação no seu negócio. Então, ao mesmo tempo que talvez exista uma deficiência em termos industriais, né, em termos de maquinário, atualização de maquinário, existe uma grande oportunidade de grandes ganhos, porque na verdade eu posso estar saindo numa indústria um pouco automatizada para uma indústria que está com o estado da arte em termos de informatização. E aí o ganho não vai ser de 5%, 10%, como se justificaria, por exemplo, num país de primeiro mundo. Vai ser um ganho de 30%, 40% de produtividade ou de eficiência. Então a oportunidade é bastante grande. É isso aí. Espero ter dado uma visão de que existe um motivador econômico, financeiro por trás, ele é importante, ele que paga os salários, ele que paga os investimentos,
não pode ser desconsiderado. E o impacto das tecnologias que a gente vai tratar no futuro tem sempre que ter o viés de ter um impacto financeiro, econômico, de produtividade e eficiência. E eu acho que, enquanto Brasil, nós temos uma oportunidade muito grande, porque existe muita ineficiência, existe muito processo antigo que, com a digitalização, pode-se, não necessariamente, não de forma automática, mas pode-se gerar um ganho legal em termos de produtividade e grandes ganhos aí de retorno sobre o investimento. O mundo se tornou digital e a Exto evoluiu com ele, criando soluções para auxiliar a indústria a atingir seu máximo potencial. Exto Automation, tecnologia para a indústria 4.0.